Boa noite a todos, amigos do Evidência Saúde. Mais uma vez é um prazer estar com vocês numa atualização online em saúde. E o tema que nós vamos abordar hoje são os aspectos do treinamento físico de alta intensidade em aspectos cardiovasculares. Quem vai nos dar essa aula de hoje é o professor Rafael Sequete. Ele é formado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é aluno de mestrado em Ciências Cardiovasculares da mesma universidade. Antes de começar a passar a palavra para o professor Rafael, eu já convido vocês a curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Evidência Saúde, para que vocês possam receber de lá todas as nossas novidades e notícias do dia a dia. Também já quero convidar a todos para o nosso próximo atualização online em saúde, que será no dia 10 de dezembro, como regra é uma terça-feira, e será com o professor Orlando Laitano falando sobre hidratação e exercício físico. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o professor Rafael, e vocês têm, ao longo da apresentação dele, também vocês podem já ir escrevendo as perguntas, que será encaminhado para a nossa central do chat, que vão ser repassadas ao professor ao final da apresentação. Então, boa noite e vamos lá. Boa noite, então. Olá, muito obrigado pela apresentação, Luiz. Bem, vamos começar então falando um pouco e bastante brevemente a respeito do treinamento intervalado de alta intensidade e aspectos cardiovasculares, principalmente. Bem, começo aqui por uma revisão bem interessante agora do ano de 2012 sobre o treinamento intervalado de alta intensidade na reabilitação cardíaca. E, entre outras coisas, nesse artigo, eu peguei frases ou sentenças bastante importantes ou fundamentais que ficam dessa revisão relativamente recente, que são as adaptações centrais e periféricas do treinamento intervalado de alta intensidade, que eu chamo a partir de agora também de HIIT, foram claramente demonstradas em humanos. Isso é uma das sentenças do artigo desta revisão. As intensidades entre 85% e 100% do VO2 pico melhoram fatores limitantes do VO2, bem como o VO2 por si, ou per se. Isto é, esse treinamento intervalado de alta intensidade, ele tem repercussão periférica e central. Ele não tem só repercussão central, ou ele não melhora o VO2 apenas por repercussão cardíaca, ou só vascular, ou só muscular, ou só respiratória. Ele tem repercussão no sistema todo cardiovascular, e a partir daí que ele tem essa melhora no VO2. E o VO2 é uma das variáveis bastante importantes da fisiologia, bastante importantes do organismo, que o VO2 ele está relacionado à mortalidade. Pessoas com VO2 mais alto, num grupo, elas têm uma mortalidade menor. Entre saudáveis e, principalmente, entre pessoas com alguma disfunção cardíaca, isso é verdade. E parece que é mais efetivo que o treinamento contínuo no controle dos fatores de risco, e aqui são fatores de risco cardiovasculares, principalmente. Parece, então, que comparando o treinamento contínuo, treinamento aeróbico contínuo, e o treinamento intervalado de alta intensidade, nessa comparação, ao que parece, ao que a literatura vem trazendo, o treinamento intervalado de alta intensidade ele leva alguma vantagem. Bem, esse aqui foi esse diapositivo é um do GoPubmed, que o que nós temos aqui é basicamente o número de artigos publicados a respeito de um assunto. E o tópico aqui, por acaso, é treinamento intervalado de alta intensidade. Esse diapositivo, esse aqui eu peguei do professor Vitor Gasparini. Bem, o que temos aqui, portanto, o que podemos ver aqui é que nos últimos anos, a partir lá talvez de 2002 ou 2003, há um aumento, há um interesse da comunidade científica de maneira bastante pronunciada a respeito das investigações sobre o treinamento intervalado de alta intensidade. A partir dessa data, talvez do meio para o final do ano 2000, da década de 2000, houve esse incremento
do interesse da comunidade científica a respeito do treinamento intervalado de alta intensidade, e é o que nós vamos ver a partir de agora, principalmente algumas evidências mais atuais sobre o assunto. O HIIT, então, o que nós vamos usar como sinônimo do treinamento intervalado de alta intensidade, como vocês podem ver, é uma tradução livre, enfim. O HIIT, ou High Intensity Interval Training. Em português, a nossa tradução, ou a minha tradução livre, fica o treinamento intervalado de alta intensidade. Mas o sinônimo e o que a maioria da população conhece, principalmente da comunidade científica, é o HIIT ou REIT. Para ter uma distinção, por exemplo, entre o HIIT, com 2 I's, e o com I. A grande diferença aqui é o termo intervalado, porque o treinamento de alta intensidade, também conhecido, ou com alguma muito próximo do Heavy Dutch, é o treinamento que foi inventado aqui pelo Mike Metzner, que é esse fisiculturista dos anos 80, principalmente. Ele foi o ápice dele foi no começo dos anos 80 ou em meados dos anos 80. E o que o HIIT tem, o Heavy Dutch, são duas séries em cada exercício. São séries bastante curtas, com a intensidade muito alta. Foi talvez um grande divisor de águas entre o treinamento de musculação, aqui é o treinamento de bodybuilding, treinamento para fisiculturistas, a respeito do volume de treino. O Mike Metzner, ele usava isso, praticamente inventou o Heavy Dutch, que é basicamente esse sistema de uma série ou de 2 séries em cada exercício, e teve algum sucesso no fisiculturismo com isso. Mike Metzner morreu com pouco mais de 50 anos de idade, lamentavelmente. Bem, então, sempre tenham esse cuidado na literatura para ver se estão falando do HIIT, que é esse treinamento para fisiculturistas, ou feito para fisiculturistas, apregoado para fisiculturista, idealizado para esse tipo de treinamento e de modalidade, ou o HIIT, que é o nosso famoso treinamento intervalado de alta intensidade. Dito isso, vamos prosseguir um pouco mais a respeito, então, de como são os protocolos do treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui nós temos 4 diferentes protocolos que se repetirão ao longo da apresentação. Nós vamos vê-los, acho, mais adiante. E o que nós vemos, então, são que esses protocolos, eles basicamente começam com aquecimento. Aqui é o percentual da potência máxima atingida num teste de exercício máximo feito em ciclo ergômetro, numa bicicleta estacionária, portanto. E o que eles fazem, então, nesse protocolo, aliás, nos 4 protocolos, é um aquecimento de 5 minutos a 30% daquela potência máxima, aqui em watts, mas pode ser frequência cardíaca, pode ser VO2, pode ser, por exemplo, velocidade numa pista, mas aqui eles usaram um percentual de potência máxima atingida no ciclo ergômetro, com aquecimento de 5 minutos. Essas barras maiores são os picos de intensidade, que no caso aqui é 100% a intensidade atingida no teste. E aqui vocês podem ver a recuperação passiva. Em amarelo, portanto, as setas amarelas elas demonstram a recuperação, ao passo que as setas vermelhas elas correspondem aos picos de intensidade desses protocolos de exercício. O que fica bastante claro aqui há protocolos mais curtos, de 30 por 30 segundos, com intervalos passivos, intervalos com descanso completo, ou intervalos de 50% do máximo atingido naquele teste. Portanto, o que pode ficar claro e de um senso comum, de maneira empírica, é que esse protocolo, o protocolo B, por exemplo, aqui, ele nos parece mais intenso que o protocolo A, porque os momentos de descanso, os momentos de recuperação, eles são feitos ainda sob a situação de exercício, mesmo que a metade dos momentos de exercício de pico. Isso aqui, então, basicamente é para demonstrar
como é feito um protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade. Pode ser feito aqui 30 segundos por 30 segundos, 90 por 90, com recuperação ou momentos de recuperação de forma totalmente passiva ou ainda sob situação de exercício. Bem, há talvez ou basicamente em torno de 9, e aqui eu demonstro para vocês 9 variáveis que podem ser alteradas num protocolo de treinamento de HIIT, numa sessão de treino intervalado de alta intensidade. Aqui, essa chave, ela demonstra uma série de HIIT. Portanto, em uma série de HIIT, você pode alterar a intensidade. Essa intensidade pode ser de 100%, de 85%, 95% do VO2 máximo ou da frequência cardíaca, ou, como no caso já demonstrado, na potência máxima atingida num teste máximo de ciclo ergômetro. O que pode alterar também é a modalidade, ciclismo, pode ser corrida, pode ser natação, pode ser uma bicicleta estacionária, enfim. A modalidade que você está utilizando, a técnica do HIIT, isso parece ser mais importante devido para atletas. O atleta de ciclismo ele vai usar o HIIT na bicicleta, o atleta de natação na piscina e assim sucessivamente, porque fica também, é um conhecimento bem de senso comum. A duração dos períodos de treinamento, ou dos tiros, eu gosto de chamar de tiro, a duração desses tiros de HIIT, de treinamento, de exercício em alta intensidade. A intensidade que vai ser colocada logo antes da recuperação, ou a intensidade durante a recuperação, no caso aqui ela pode ser passiva, ela pode ser de 50%, 30%, como a gente demonstrou no slide anterior. A duração do tempo de recuperação, do tempo do intervalo entre os tiros também pode ser alterado. O número de séries, de quantos tiros serão uma sessão de treinamento de HIIT, por exemplo. A duração dessas séries, e isso vai ficar claro em algum slide posterior, onde vou demonstrar que há séries separadas de HIIT, de 10 tiros, com os seus respectivos intervalos, passivos ou na situação de exercício, um intervalo um pouco maior entre uma série subsequente de mais 10 tiros, por exemplo. Essa aqui é mais um fator ou mais uma variável que pode ser usada numa sessão de treinamento de HIIT. O tempo entre as séries, o tempo de intervalo que pode ser dado entre as séries e a intensidade de recuperação. São muitas variáveis que podem ser alteradas de acordo com a situação, de acordo com os desejos do treinador ou de quem está treinando numa sessão de HIIT. Isso aqui então é um prato cheio para fazer tipos de treinamentos diferentes, envolvendo até modalidades diferentes. O HIIT ele se presta para isso. Ele é uma situação de treino, uma sessão de treino que pode ser bastante variável, pode ser bastante criativa, portanto, 9 variáveis para poder mexer aqui. Bem, como eu falei logo anteriormente, as séries de tiros elas podem ser alteradas por um tempo um pouco maior, um intervalo um pouco maior de descanso entre as séries. Isso é um fato que se repete nas pesquisas e na utilização do HIIT. O que temos aqui, mais uma vez, ainda do primeiro artigo, que eu estou citando, são gráficos que tem lá no primeiro artigo, é a comparação visual, aqui no caso, entre o VO2, utilizado numa série com treinamento de 22 minutos, eu lembro, é 22 ou 28 minutos, eu não lembro agora, com 70% em treinamento contínuo, a 70% do VO2 máximo, utilizado aqui nesse gráfico à direita da nossa tela, e o gráfico à esquerda é um gráfico utilizando uma série de HIIT. Portanto, aqui nós temos 50% do VO2
limitado por essa primeira barra vermelha, um aquecimento a 50% do VO2, depois aqueles intervalos, são 15 segundos, utilizando o tiro a 100% do VO2 máximo, intervalado com 15 segundos totalmente passivos. O que vocês podem ver aqui, esses picos, esses ápices de VO2 alterados com a diminuição, com a parte de recuperação totalmente passiva. Após esses 15 tiros, houve esse intervalo de 4 minutos, subsequente mais os 15 tiros intervalados de forma passiva. O que fica bem claro, as alterações nessas intensidades de exercício, fica bem claro quando vemos esse gráfico da frequência cardíaca em batimentos por minuto. Lá no gráfico dos 70%, a frequência cardíaca ela permanece relativamente estável, com leve ápice, com leve aumento ao passo que aumenta a duração do exercício, em função do aumento do cansaço, aumento da demanda metabólica. Aqui as pessoas que treinam, a pessoa que estava treinando aqui, ela fica mais cansada, ela precisa de um esforço maior para manter os mesmos 70% do VO2 máximo. Por isso que nós vemos esse pequeno aumento da frequência cardíaca. Ao passo que fica bem claro aqui no HIIT, os ápices e intervalado com os momentos de recuperação totalmente passiva. Isso ficou bem claro aqui, portanto, como se comporta o VO2, como se comporta a frequência cardíaca, como se comporta aqui a ventilação em litros por minuto, quando submetida a um treinamento intervalado de alta intensidade, intervalado aqui com momentos sem exercício, com momentos passivos. Bem, vamos lá para as evidências, então, ou para os artigos, para os trabalhos que se dedicaram à utilização do treinamento intervalado de alta intensidade. Esse aqui é um trabalho interessante, um trabalho muito bem feito ali em 2012, que avaliou alterações hemodinâmicas centrais na resposta ao exercício intervalado de alta intensidade, comparando aqui com exercício contínuo moderado. E esses pacientes, gostaria de chamar a atenção de vocês, são pacientes com insuficiência cardíaca. Um N pequeno, um N de 13 homens, com sexagenários, com uma fração de ejeção de pelo menos aqui, pelo menos 40% ou abaixo de 40% da fração de ejeção, todos esses homens. Bem, eles eram, portanto, pessoas ou homens com insuficiência cardíaca. Essa tabela 1 é a tabela para vocês conhecerem um pouco mais da nossa amostra nesse sentido. E o que eles fizeram foi um estudo cruzado, isto é, os mesmos 13 homens fizeram o protocolo de intensidade moderada, 22 minutos a 60% da potência máxima em watts que eles conseguiram atingir numa bicicleta estacionária, no ciclo ergômetro. Okay? 22 minutos a 60%. Ao passo que esses mesmos 13 homens, em outra situação, uma semana depois, 2 semanas depois, ou antes, enfim, um treinamento cruzado, eles fizeram esse treinamento intervalado, essa sessão intervalada, que durou 2 minutos durante o aquecimento. Depois eles fizeram 2 vezes de 8 minutos. Nesses 8 minutos eram 30 segundos a 100% da potência máxima atingida no teste máximo e 30% passivos. Mais uma vez, como vocês podem notar, houve uma série de 8 minutos, 30-30, depois outra série de 8 minutos, 30-30. Como eu demonstrei num dos slides anteriores, houve um intervalo de recuperação passiva de 4 minutos entre eles. E depois, no momento de cooldown, de momento de volta à calma, 1 minuto a 25% da potência máxima. Enfim, uma sessão clássica de HIIT para esses pacientes. E o que eles utilizaram aqui para medir alterações hemodinâmicas foi esse aparelho que é o Enduro, o aparelho Enduro da marca PhysioFlow, que é um aparelho de cardioimpedância. Ele mede as alterações cardíacas, as alterações centrais
e coisas como débito cardíaco, índice cardíaco e volume sistólico em tempo real, a cada 15 segundos, na verdade. Ele faz uma média dessas demonstrações a cada 15 segundos. É um aparelho não invasivo, como a moça está utilizando aqui, e ele é wireless, ele passa as informações para o computador sem a utilização de fios. E o que eles viram aqui é que não houve, para essa medida, para a medida do débito cardíaco, não houve uma alteração, uma diferença entre esses 13 pacientes quando eles fizeram a sessão de treinamento moderado, quando eles fizeram a sessão de treinamento intervalado. Não houve diferença no débito cardíaco. Portanto, o esforço cardíaco, ou o débito cardíaco, enfim, o esforço cardíaco relacionado aqui com o débito cardíaco, ele foi semelhante nos dois grupos, não houve diferença. O índice cardíaco, que nada mais é que o débito em relação à superfície corporal, portanto aqui em metros quadrados, ele também não foi diferente nas duas situações de treino. Portanto, parece que as duas situações de treinos, elas tiveram a mesma demanda cardíaca nesses pacientes. E o que se repetiu no volume sistólico. E o que parece, então, aqui, de forma estatisticamente demonstrada, foi que não houve uma diferença, mesmo quando o treinamento foi intervalado, o treinamento foi utilizado lá 100% da potência máxima desses pacientes, aqui são pacientes com insuficiência cardíaca, não houve diferença nesses parâmetros cardíacos entre as duas situações. Aqui é um gráfico para demonstrar como é feito basicamente essas medidas. Elas são várias medidas ao longo do tempo, tanto aqui do volume sistólico, quanto do débito cardíaco, no treinamento moderado e no treinamento intervalado de alta intensidade. Eles não se distanciam muito dos pontos e, como a gente demonstrou na tabela acima, estatisticamente eles não são diferentes. Bem, as respostas aqui, respostas aos protocolos, também foi feito a média do VO2, não, ela foi diferente entre as duas situações. O VO2 pico também foi diferente, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que foi uma média ao longo da sessão toda, e a média foi que os pacientes utilizaram um percentual maior no VO2 pico quando foi utilizado o treinamento moderado, assim como a média do VO2 pico ela ficou mais alta no treinamento moderado que no treinamento intervalado. E o mesmo ocorreu, aqui está a diferença demonstrada de forma estatisticamente, o mesmo ocorreu com a ventilação. O que parece aqui, portanto, foi que foi necessário um esforço do organismo aqui, demonstrado pelo VO2, ou pelo percentual necessário de consumo, de absorção e de utilização do oxigênio, quando o exercício foi moderado. Portanto, ele foi diferente de quando o exercício foi intervalado. Parece que ele foi mais alto de quando o exercício foi intervalado. Portanto, quando esses pacientes fizeram exercício moderado, houve uma demanda metabólica talvez maior nesses pacientes do que quando o exercício foi intervalado. Lembro que aqui é a média inteira da sessão. E a percepção de esforço, de novo na média, usando aqui a percepção de esforço por Borg, ela não foi diferente. Parece que os mesmos pacientes, nessas duas circunstâncias, tiveram a mesma percepção de esforço. As limitações aqui desse paper foi que o tamanho da amostra é pequeno, ainda de 13, ainda que ele deve ter sido calculado para o desfecho primário, foi bem calculado, enfim, mas é uma amostra pequena para ter uma evidência tão importante a respeito de pacientes com insuficiência cardíaca. E os pacientes eram relativamente jovens e com pouca comorbidades, eles eram insuficientes cardíacos relativamente saudáveis, com classe funcional de Nova York, New York Heart Association 1 e 2, não houve um grupo controle, foi um treinamento de crossover. Eu não sei se isso é uma limitação colocada no artigo, mas eu não acredito que seja uma limitação, e não houve uma preocupação dos autores em relação à influência da medicação. Vamos passar para o próximo, então.
Esse aqui é um estudo do Winslow, do grupo do Winslow, que é um dos amigos íntimos do professor Vitor Gasparini. E esse estudo é um dos que o professor Luiz ele gosta muito também, chama bastante atenção só a respeito desse estudo bastante bem feito. O que eles fizeram aqui foi em grupos estratificados por idade e gênero, isto é, não há diferença entre o número de mulheres e homens, principalmente no grupo treinamento. Aqui é o treinamento intervalado, aqui é o treinamento contínuo, TC é treinamento contínuo, e por idade não há diferença estatisticamente significativa entre a idade desses três grupos, são grupos diferentes. São grupos de pessoas com insuficiência cardíaca, mais uma vez. Portanto, o que eles fazem aqui é uma comparação entre a utilização de placebo, intervenção nenhuma de exercício, depois eu demonstro para vocês uma intervenção praticamente nenhuma, o tratamento padrão para a insuficiência cardíaca, quando falamos de exercício, que é o treinamento contínuo, e o novo tratamento, que é o treinamento intervalado. É como se fosse um delineamento para a utilização de um novo tratamento ou a utilização de uma nova droga para pacientes com insuficiência cardíaca. O delineamento é basicamente esse mesmo, é um trabalho muito bem delineado, um trabalho bastante elegante nesse sentido. Bem, o grupo controle que fazia então? Fazia uma sessão de exercício cada 3 semanas. E não era exercício intervalado, não era exercício contínuo, era algum exercício tipo placebo, tipo alongamento no caso. O treinamento contínuo foi de 47 minutos, entre 70, ou numa média de 47 minutos, entre 70% e 75% da frequência cardíaca máxima. E o treinamento intervalado, essa é uma também dos pontos altos desse artigo, foi que ele foi isocalórico por treinamento contínuo, isto é, o mesmo, ou praticamente a mesma quantidade de calorias que os indivíduos gastavam no treinamento contínuo, tiveram que gastar no treinamento intervalado. Como? Fizeram primeiro 10 minutos de um aquecimento, seguido por tiros de 4 minutos. Esse é um protocolo também bastante utilizado por esse grupo norueguês. São tiros relativamente longos, de 4 minutos a 90, 95% da frequência cardíaca máxima, intervalado com tempos de exercício passivo entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. No caso, 13 minutos de recuperação e mais 3 minutos finais entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. O que me parece aqui é uma sessão bastante pesada de exercício. E foram tanto nas duas situações de exercício, 12 semanas, 2 vezes na semana era o treinamento supervisionado e 1 vez na semana era o treinamento não supervisionado. O que houve aqui foi um aumento do VO2 pico, não houve aumento no controle, houve aumento no treinamento contínuo de 14% e no treinamento intervalado de 46%. 46% de aumento de VO2 pico é um aumento bastante grande, é até um aumento que não é usual mesmo, talvez mesmo nesses pacientes, ou talvez não, que os pacientes, se eles partem de um começo muito baixo, a gente espera que haja uma alteração grande, apesar de que 46% é uma alteração bastante grande. Bastante grande a ponto de pessoas que podem olhar esse número e desconfiar, talvez. Mas, enfim, foi o que eles fizeram. E foi o que eles encontraram. Aqui é o treinamento contínuo. Houve diferença significativamente estatisticamente significativa, entre o período basal e o período após as 12 semanas. Cada uma dessas linhas corresponde a um dos pacientes. Como nós podemos ver, houve um aumento no VO2 aqui, e como nós podemos ver lá na tabela. O mesmo aconteceu no treinamento intervalado, porém, visualmente já nós podemos ver que a magnitude do aumento do VO2 pico nesses pacientes é muito maior que a magnitude da inclinação dessas retas. De novo,
Cada uma dessas retas é um paciente e cada uma dessas é a alteração que depois vai para uma conta para fazer a média do grupo. E uma das explicações, ou um dos mecanismos explicados, que podem explicar aquele aumento de VO2, feito por esse grupo aqui, foi o fluxo mediado pelo endotélio. Aqui é a função endotelial. A insuficiência cardíaca ela é uma condição muito sistêmica que ela afeta o corpo como um todo. Ela afeta além do coração, parte óbvia, ela afeta o sistema muscular, afeta o sistema vascular também. E o que nós vemos aqui é que o treinamento ele foi capaz de aumentar a funcionalidade do endotélio nesses pacientes. E ao aumento da funcionalidade do endotélio, ela tem repercussão lá no VO2. E o que eles demonstram aqui é que houve mais uma vez esses aumentos do fluxo mediado pelo endotélio, tanto no grupo controle quanto no grupo intervalado. E mais uma vez o grupo intervalado ele teve um aumento mais pronunciado que o grupo de treinamento controle. Bem, como eu disse logo antes, a insuficiência cardíaca ela tem origem central, ela é uma insuficiência cardíaca, ela tem origem no coração. Esse aqui é uma revisão clássica publicada no New England, que eu não vou lembrar o nome da médica que fez essa revisão, enfim, que me faltou aqui a referência. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas essa figura, ela demonstra bem o que é o remodelamento cardíaco a partir de uma situação, de um evento aqui, que foi um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. O que acontece aqui, após o infarto inicial, há o remodelamento cardíaco, a alteração da morfologia cardíaca, a alteração da funcionalidade cardíaca, a alteração do sistema neurohormonal cardíaco. E isso tem repercussão no sistema todo, como eu disse logo anteriormente. Como vocês podem ver, essa mesma linha que eu demonstro aqui, que são os tamanhos originais e a morfologia original do coração, ela tem esse tipo de morfologia em uma elipse, ela vai se tornar a mesma linha que está aqui, elas estão aqui. E esse aqui é um coração de insuficiente cardíaco, que ele teve origem talvez num evento aqui isquêmico, um evento de infarto, e há essa remodelação. A remodelação na morfologia tem esse aspecto. O coração ele aumenta de tamanho, ele fica mais esferoide, e ele tem toda a repercussão que nós já conhecemos, e toda a repercussão sistêmica que vai aparecer no sistema muscular, no sistema vascular e assim sucessivamente. O que há, então, é um aumento das câmaras cardíacas, como fica claro nessa imagem. E o que esse grupo continuou demonstrando foi que houve alteração na morfofisiologia do coração após o treinamento. E todas as medidas aqui, o que eu demonstro aqui, com esse asterisco, é que todas as medidas foram diferentes do TC. Aqui nós temos pré e pós só do treinamento intervalado, excetuando o volume sistólico e o débito cardíaco, que foi diferente apenas dentro do grupo. O que eles conseguiram demonstrar que com esse treinamento intervalado de alta intensidade, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, ele diminui. O diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, ele diminui, o volume, ele diminui, o coração, ele ele tende a recuperar aquela morfologia anterior, a morfologia saudável, ele diminui o que nós chamamos de remodelamento em função da insuficiência cardíaca somente com esse treinamento intervalado de alta intensidade, o que é um tratamento que deve ser visto, como foi visto agora no último DERC, que houve aqui, o DERC nacional,
que houve aqui em Porto Alegre, que o treinamento intervalado de alta intensidade foi bastante comentado pelos cardiologistas. E talvez seja por esse tipo de dados, esse tipo de resultado, que o treinamento intervalado está sendo visto com mais atenção pela comunidade científica. E mais uma vez, o que eles demonstram aqui é que houve uma alteração, uma diminuição de 15% no diâmetro do ventrículo durante a sístole e diâmetro do ventrículo esquerdo durante a diástole. Houve então uma volta da remodelação óssea, da remodelação cardíaca para uma tendência para o coração mais saudável, para aquela morfologia mais saudável, menos esferoide, menor do que é da característica da insuficiência cardíaca. E esses resultados ele correspondem a mais ou menos 3 meses de terapia de ressincronização, como eles colocaram no artigo. Bem, continuando mais uma evidência aqui, foi o treinamento intervalado em pacientes com insuficiência cardíaca de novo. Eles quiseram ver aqui como se comportam esses pacientes em diferentes protocolos. Mais uma vez, pacientes entre 40 e 80 anos de idade, alguns deles obesos, duração da insuficiência cardíaca bastante diferente uma da outra, e uma fração de ejeção baixa também, como é característica dessa condição. O que eles fizeram aqui, então, foi comparar esses 3 tipos de protocolos que eu demonstrei anteriormente para vocês. Foi esses 3 tipos de protocolo na situação desses pacientes. E o que eles viram foi que, aqui são os tiros curtos, de 30 segundos, com intervalos passivos ou intervalos na situação de exercício. E o que aconteceu quando o intervalo era passivo, eles conseguiram sustentar essa sessão durante mais tempo. Quando o intervalo foi ativo, esses pacientes com insuficiência cardíaca não conseguiam sustentar o exercício durante tanto tempo quanto na situação de intervalo passivo. Isso se repetiu nos intervalos longos, de 90 segundos, com intervalos de exercício e sem os intervalos de exercício. Mais uma vez, esses pacientes não conseguiram sustentar durante muito tempo os protocolos quando eles tinham o intervalo na situação de exercício. O que ficou demonstrado aqui é que o tempo que o VO2 pico desses pacientes era maior de 100, 95, 90%, o que eles queriam, na verdade, foi menor quando os intervalos eles não eram passivos. E o tempo total de exercício só foi maior quando os intervalos eram passivos. Digo, a média do tempo em 100% ou próximo, entre 100% e 90% do VO2 pico, ele foi mais baixo quando os intervalos eram passivos, porém o tempo total de exercício foi mais alto quando os intervalos foram passivos, nas 2 situações, tiros curtos ou tiros longos. Portanto, parece que quando nós formos usar nesses pacientes com insuficiência cardíaca, esse tipo de exercício, os intervalos tendem ou deveriam tender a ser passivos. Outro artigo agora com 20 pacientes, a maioria deles homens, de novo 65 anos, fração de ejeção aqui fração de ejeção mais alta, né, devem ser pacientes isquêmicos aqui, não com insuficiência cardíaca ainda. Bem, o que eles fizeram aqui foi que quando os intervalos são passivos, com os tiros mais curtos, 63% desses pacientes completaram a sessão de exercício. Quando os intervalos são passivos, porém, os intervalos de exercício, aqui por 1 minuto, entre 1 minuto de exercício e 1 minuto de intervalo, apenas 42%, menos da metade dos pacientes, conseguem acabar a sessão, conseguem completar a sessão de exercício. Ao passo que quando os intervalos de exercício e passivos são cada 15 segundos,
63% deles completam a sessão de exercício. Mais uma evidência que nos traz esses intervalos mais curtos. O mesmo aqui acontece no... O mesmo que aconteceu quando os intervalos não são passivos, os intervalos são com exercício. Aqui com 50% do exercício máximo, apenas 16% dos pacientes conseguem completar a sessão, quando a sessão é de 15 segundos por 15 segundos. Quando chega a cada minuto, 1 minuto de exercício, 1 minuto de recuperação com exercício, nenhum dos pacientes conseguiu completar a sessão de treino. A limitação, mais uma vez, é o tamanho da amostra, mas é uma amostra clássica de um ensaio clínico. Bem, esse aqui é o stent, a famosa molinha, que é utilizada para revascularização percutânea. A gente demonstrou como funciona o stent no último destaque da Semana do Evidência e Saúde, agora dia 24 de novembro. Bem, o que o stent faz, o que aquela molinha faz é, de uma forma mecânica, aumentar ou recuperar essa parte bloqueada de uma coronária. Eles colocam aquela molinha ali, eles inflam o balão dentro e ela de maneira mecânica aumenta o fluxo, recupera o fluxo sanguíneo na coronária. O que eles fizeram foi colocar esses pacientes que fizeram essa revascularização, utilizaram o stent, no exercício intervalado. Mulheres e homens. Controle e treino. Bem, e o que eles fizeram foi treino de 3 vezes por semana, 1 hora de sessão de treino, entre 15 dias após a intervenção. Os treinos são ali de 4 a 3 minutos, de 4 minutos, deve ser um estudo norueguês, 4 minutos de exercício e 3 minutos de recuperação não passiva, recuperação sob situação de exercício. E o que eles viram aqui é que, bem, esse aqui é um stent, é um corte transversal de uma artéria onde foi colocado o stent, e uma situação que acontece de forma clássica é esse aumento da adventícia, o aumento da artéria em volta do stent. Ela tende ao bloqueio, mais uma vez, mesmo quando a artéria é desbloqueada por um stent. E o diâmetro mínimo do lúmen, isto é, essa luz, o diâmetro da artéria, ele foi menor nos pacientes, ele foi maior, digo, nos pacientes que foram submetidos ao treino, entre os pacientes que foram submetidos a treino nenhum. Portanto, esses pacientes, eles ganharam em luz, eles ganharam em diâmetro nessa artéria. É um resultado bem interessante, um resultado em revascularização percutânea, utilizando apenas o HIT. E uma das formas de explicar esse mecanismo foi a proteína C reativa, que foi menor nos pacientes aqui treinados. Ela foi menor em 6 e 24 semanas após o treinamento em relação aos controles. Aqui, mais uma vez, o diâmetro de uma artéria, e como vocês podem ver aqui, houve uma melhora nesses pacientes em relação ao grupo controle. Bem, se a gente for falar um pouco sobre a segurança do HIT, nesses pacientes, por exemplo, houve um caso de revascularização por ponte safena, ponte mamária, e não houve diferença significativa entre outros eventos nos pacientes controles ou nos pacientes de treino. Esse artigo é um segmento entre 2004 e 2011 de mais de 4.000 pacientes no programa de reabilitação utilizando o HIT. E o que eles viram aqui foi, quando comparado intensidade moderada em torno de 60 minutos ou intensidade alta também em torno de 60 minutos, com esses tiros de 4x4 entre 85 e 95% da frequência cardíaca pico, ou no outro grupo, no grupo intensidade moderada,
de até 70% da frequência cardíaca pico. Quando comparado esses dois grupos, o que houve foi que não houveram muitos eventos cardiovasculares, tanto no grupo com intensidade moderada quanto no grupo com intensidade alta. Houve, porém, no grupo de intensidade moderada, um evento a cada 3 anos. Opa, tá trocado isso aqui. Volta. O que aconteceu aqui foi que eu troquei esses quadros. No grupo de intensidade moderada, o que houve, o que parece haver, é um evento a cada 15 anos, quando utilizado intensidade moderada nesses pacientes. A parte quando utilizado a intensidade alta, há um evento a cada 3 anos. Portanto, aqui parece que o HIIT tem um risco maior que o treinamento moderado. O que eu quero demonstrar para vocês é o SmartX, do Heart Failure, que é um estudo multicêntrico nesses países, Bélgica, Alemanha, Holanda, Dinamarca e Noruega, utilizando 200 pacientes em grupo de HIIT, 200 pacientes em grupo de treinamento contínuo e 200 pacientes no controle. O que eles farão, que esse estudo ele está sendo feito, é que haverá medidas basais, medida a cada 12, na 12ª semana e após um ano, principalmente em diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, que, como demonstrei para vocês, é um dos valores de remodelação cardíaca. Outros desfechos aqui, o V2 pico, biomarcadores, qualidade de vida. É um estudo multicêntrico, o maior estudo utilizando o HIIT em pacientes com insuficiência cardíaca estável há pelo menos 6 meses. É um estudo que a comunidade científica está esperando para ver os resultados. Esse parece ser o grande estudo multicêntrico do HIIT. E as nossas considerações finais é que o exercício intervalado apresenta repercussões centrais e periféricas de pelo menos na mesma magnitude que o exercício contínuo. Isso é o que parece estar mais bem evidenciado na grande literatura, não só a partir desses artigos que eu demonstrei para vocês hoje. O treinamento intervalado pode fazer parte da prática da reabilitação cardíaca? Pode. E protocolos com intervalos passivos são melhores suportados e permitem volumes maiores, mesmo em alta intensidade, quando comparados a protocolos com intervalos de exercício. E o exercício intervalado parece ter tanta ou menos repercussão central que o exercício moderado contínuo de alto volume e ensaios clínicos randomizados maiores são necessários para investigar a segurança e os benefícios do método. O que nós vemos aqui é que o HIIT ainda é um campo de estudo ainda aberto e a procura de novas e robustas evidências. É o que tinha por agora. Espero continuar com as suas perguntas. Obrigado, professor Rafael, pela excelente contribuição. Acho que é um tema muito interessante, vem sendo bastante investigado nos últimos anos. E agora o professor Rafael fica em torno de 15 a 20 minutos disposto a responder as perguntas de vocês. Podem encaminhar as perguntas pelo chat, nós já temos algumas perguntas que foram encaminhadas. Vocês podem continuar encaminhando as perguntas para o professor Rafael. Rafael, a gente pede que tu tire o compartilhamento de tela, para daí, na verdade não vai ser tão prazeroso, mas pois é. É só tu clicar aí no lado esquerdo da tela para remover. Então. Tu tem que interromper o compartilhamento de tela. Tu consegue ir? Deu. Agora deu. Já tem perguntas para ti aí no chat. Bem, o que a Giovana Calp pergunta é se a percepção de esforço foi semelhante nos dois grupos
ainda que a demanda tenha sido diferente, a demanda metabólica tenha sido diferente. Então, se seria válido avaliar somente pela percepção de esforço durante o treino de HIIT. Não, geralmente quem faz o treinamento de HIIT, ele é utilizado a forma mais básica, Giovana, é utilizado a frequência cardíaca. Para quem trabalha, por exemplo, em grupo de corrida, como é o caso, o Polar ou o cardiofrequencímetro, ele é bem interessante sobre isso. A percepção de esforço, ela parece que continua relativamente baixa, como foi demonstrado naquele artigo. A mesma percepção de esforço no treinamento contínuo, ela foi repetida quando aqueles pacientes fizeram treinamento intervalado. Portanto, parece que percepção de esforço não é um bom parâmetro para avaliar ou para utilizar numa sessão de HIIT. Um dos mecanismos... Bem, o Renato da Unesp pergunta quais seriam os possíveis mecanismos envolvidos no remodelamento cardíaco em resposta ao HIIT. Um dos mecanismos é o BNP. Como o BNP ele diminuiu, aquele artigo ele demonstra, eu não demonstrei os resultados, não ia dar tempo aqui, mas o BNP ele se alterou no HIIT. Portanto, o fator natriurético ele é alterado no HIIT. Os fatores inflamatórios, como aquele artigo demonstrou com a proteína C reativa, ela também tem alteração no HIIT, como tem alteração no exercício em geral, Renato. O HIIT ele nada mais é que o exercício como a gente está acostumado, só que numa intensidade mais alta, e talvez, principalmente, as respostas periféricas elas sejam incrementadas com a utilização do HIIT em relação ao exercício moderado. E talvez aí respostas como diminuição do estresse oxidativo, que já foi demonstrado que o exercício de HIIT ele é melhor, principalmente no período pós-prandial, por exemplo, que o estresse oxidativo ele é aumentado, quando comparado ao treinamento intervalado prévio, o treinamento de HIIT ele tem o estresse, ele demonstra uma proteção contra o aumento do estresse oxidativo melhor que o treinamento moderado. Outros mecanismos seriam o mecanismo inflamatório, como foi demonstrado na proteína C reativa, mesmo em prazo crônico. E talvez coisas que nós ainda estamos engatinhando para conhecer, que são as citocinas provenientes ou oriundas do sistema muscular. Talvez a comunidade científica ainda esteja engatinhando nesse passo, e ver como o músculo esquelético como um fator importante no controle das citocinas, no controle inflamatório e no controle de estresse oxidativo, por exemplo. Acho que era isso. Bem, o Dimas Silva, ele pergunta se esses estudos, como nós demonstramos aqui, eles foram feitos de maneira mais controlada, em ambientes mais controlados, e se essa metodologia pode ser aplicada no dia a dia dessa população. E se os autores relatam a necessidade de um acompanhamento por equipe médica, por exemplo. O acompanhamento por equipe médica em pacientes, ela se dá em função do médico que está acompanhando o caso, ou da função da equipe multidisciplinar que acompanha o caso. Esses estudos eles são feitos em ambientes mais controlados, porém há estudos ali, como a gente demonstrou, que há sessões de HIITs que são feitas fora do acompanhamento supervisionado, são feitas mesmo em casa. Portanto, quando a equipe multidisciplinar ou o médico ele libera para aquele tipo de treinamento, mesmo em pacientes com insuficiência cardíaca, quando o paciente é bem controlado, o paciente ele usa a medicação, ele está compensado
talvez ele possa utilizar esse sistema de treinamento de forma segura, mesmo fora de um ambiente mais controlado, que seja um ambiente hospitalar de uma clínica de reabilitação. Ainda assim aquela coisa, Dimas Silva, cada paciente é muito importante, portanto cada caso depende de muitas variáveis e de aconselhamento médico, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca ou com algum evento cardíaco importante. Uma pergunta da Evidência e Saúde, enfim. Se no dia a dia a gente aconselha o uso exclusivo do HIIT ou combinado com o contínuo e como vê a inclusão do treinamento de força. Eu acho que... Acho, né? Como? Só puxar o microfone aqui para dizer que a pergunta é do Luiz Fernando, né? Que está com a Evidência e Saúde aí. Bem, doutor Luiz Fernando. O HIIT, o que parece ficar mais claro, tá com eco de novo, o que parece ficar mais claro, o que parece que a literatura está demonstrando, é que as repercussões do HIIT elas são da periferia para o centro, ao passo que as repercussões do treinamento contínuo, elas parecem ser mais centrais que periféricas. Portanto, talvez a utilização dos dois sistemas, elas juntas, elas tenham um incremento melhor nos resultados, nos desfechos que a gente quer, de qualidade de vida, principalmente, e desfechos importantes, do que cada uma delas usadas de forma exclusiva. Não há um sistema só mais importante. Isso talvez seja um vício da educação física ou da paixão que as pessoas têm pelo exercício, que só um tipo de sistema, que não é o caso do Luiz, eu sei, só um tipo de sistema é o melhor e em função de que um tenha que ser melhor, portanto os outros são de níveis inferiores, e o que a gente deve usar nesses pacientes, como todos os outros, é a utilização de todos os sistemas da melhor forma possível. Isso talvez fique bem claro nessa dicotomização, que nunca é bem-vinda, do HIIT com treinamento moderado. As repercussões do HIIT parecem ser principalmente periféricas e vêm da periferia para o centro, ao passo que as repercussões, como eu disse, do treinamento contínuo moderado parecem ser mais centrais. O treinamento contínuo tem essa peculiaridade, essa qualidade. E o treinamento de força combinado, quem não faz treinamento de força, há muitas poucas situações de saúde que o treinamento de força é desaconselhado, e talvez seja me esqueci, perdi a palavra. Talvez seja muito, ou é muito mais prejudicial não utilizar o treinamento de força que o risco de utilizá-lo na grande maioria das situações. O treinamento de força, claro que ele deve sempre fazer parte de uma sistematização de exercício na grande maioria das situações, pelo que eu me lembro. O Caio da UEM... Oi. Tava com som, tava tranquilo. A água não tem, né? O Caio da UEM pergunta se há estudos sobre os efeitos do HIIT ou do treinamento intervalado sobre a composição corporal. Certo, Caio. São duas perguntas ali, Luiz? É a mesma? Não, é a mesma, tá. Enfim. Bem, o Caio, então, da UEM perguntou se há estudos do HIIT sobre composição corporal. Sim. Existem estudos do HIIT sobre composição corporal. O nosso foco aqui hoje era sobre sistema cardiovascular e reabilitação cardíaca, mas sim há um universo grande do HIIT sobre a composição corporal. E é aquilo, Caio. Geralmente, quando se publica um estudo, ele é positivo, ele tem bons resultados.
Por isso, talvez que a gente não vai encontrar treinamentos de HIIT dando um resultado ruim. Mas sim, existem, os resultados parecem ser bons. E como o HIIT, de novo, ele é um sistema que ele atinge principalmente a periferia, parece que o EPOC ele pode ter uma importante influência quando falamos de alteração de composição corporal utilizando o HIIT. Sim, há estudos a respeito e eles parecem ser bem positivos também, Caio. Como? Certo, o Marcelo Santana, então, perguntou a respeito das evidências ou dos programas com HIIT, como ele comenta que são bastante divulgados nos Estados Unidos, e os treinamentos de força de HIIT, principalmente com a utilização de CrossFit ou do treinamento físico funcional. Entretanto, ele não encontrou na nossa apresentação artigos apresentados com uso de treinamento de força. E se ele pergunta, então, se carece literatura científica desse tipo de exercício. Sim, Marcelo, a utilização do CrossFit, acho que o CrossFit ele se aproxima muito mais do HIIT do que o treinamento funcional. O CrossFit é um sistema de treino de força bastante em voga na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia, e talvez até os bootcamps que eles fazem nesse sentido são coisas bastante em voga e que ainda vão chegar com mais força no Brasil. Mas esse tipo de approach, esse tipo de treinamento ainda acho que é incipiente na literatura científica. Acho que o HIIT, nesse sentido, o treinamento utilizando as altas intensidades com o exercício aeróbico, eles ainda são uma grande maioria e são o hot topic, são o tópico mais quente, principalmente na parte cardiovascular, do que os treinamentos de CrossFit. Acho que é isso, né? O Rafael Dias, então, pergunta se na nossa concepção esse tipo de estratégia seria o mais eficiente quando o objetivo é a perda de gordura. Bem, Rafael, se formos falar em evidência, o HIIT é bastante incipiente ainda a respeito do HIIT como é bastante incipiente, porém parece que ele ao mesmo tempo ele traz promessas bem interessantes a respeito da composição corporal e da perda de gordura quando utilizado. Talvez o HIIT seja uma boa estratégia para perda de gordura e talvez ele quebre esse paradigma do custo calórico no exercício para nos trazer para o novo paradigma que é o custo calórico do DPOC, né? O déficit de oxigênio após o exercício talvez seja a próxima fronteira da composição corporal, da perda de gordura. E nisso o HIIT e o CrossFit, eles têm uma parcela de contribuição que ainda está para ser mais bem estudada na literatura. Acho que sim, que o HIIT ele é importante, porém, a gente não pode dizer que ele tem uma repressão muito grande ainda, que as evidências nesse sentido elas são meio incipientes ainda. A Juliana Boist. A Juliana Boist, então, pergunta se existe recomendação sobre
o melhor protocolo do HIIT a ser utilizado em pacientes com doenças cardiovasculares. E se as evidências suportam a utilização de protocolos otimizados, 100% da potência máxima atingida no teste, com recuperação ativa ou passiva em programas de reabilitação cardíaca. A Juliana Bosch, ela tem até uma contribuição na nossa apresentação, que ela que sugeriu um ou outro artigo aí bem interessante. A Juliana Bosch é nossa colega ali no PPG da cardiologia. Bem, Juliana, o que parece o grande protocolo, ou os melhores protocolos para o HIIT em pacientes com insuficiência cardíaca, talvez em pacientes com algum evento cardiovascular, são tiros mais curtos com recuperação totalmente passiva. Esses parecem ser os melhores protocolos. Ainda que se utilize 100% do VO2, ou 100% da frequência cardíaca, ou 100% da potência máxima atingida no teste. São os tiros curtos, melhores suportados, e são os tiros com recuperação passiva. Ainda que o grupo norueguês, principalmente capitaneado pelo Dr. Winslow, eles utilizem aqueles protocolos mais robustos de 4 minutos, com 3 minutos de intervalo ativo. Mas se eu fosse utilizar hoje em dia, principalmente no começo desses pacientes, seriam tiros curtos, 15 segundos, 30 segundos, com recuperação totalmente passiva, para ter aquela, principalmente no começo, a alteração periférica, para depois ela ter uma repercussão da alteração periférica para a central. A gente está indo, acho que aqui, até passamos um pouquinho, acho que a gente está indo para... Tem algumas outras perguntas que ficaram, já peço desculpa para os colegas, a gente acabou de te liberar aqui a última, Rafael. Se quiser ir lendo, pode ir lendo, mas eu acho que a gente conseguiu ter, enfim, ter um bom esclarecimento assim, sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, só assim, reforçando essa resposta ao Rafael Dias. Realmente, Rafael, até nas revistas tem saído assim que o HIIT seria a melhor estratégia, no Fantástico, né, o professor Márcio Atala também falou que o HIIT é a melhor estratégia para perda de gordura visceral num programa, chegou até a gente essa pergunta em outro momento, mas nos estudos que comparam protocolos isocalóricos, ou seja, de igual consumo calórico, o treinamento intervalado ele não tem uma superioridade clara sobre o treinamento contínuo. Então é importante ter essa ciência. Claro, se duas pessoas vão fazer ao mesmo tempo, e aí comparando um treinamento contínuo com um treinamento intervalado de alta intensidade, 30 minutos de exercício de alta intensidade beneficia mais em termos de composição corporal do que 30 minutos de treinamento contínuo. Mas é preciso ficar em mente que o gasto calórico aí é claro que é maior. Então, desde já, acho que só para a gente fazer as últimas palavras, assim, depois o Luiz e o Rafael podem complementar das finalizações deles. Eu agradeço aí a participação de todos, pessoal. A gente está colocando alguns avisos aí, quem quiser os materiais da aula, enfim, é só nos contatar, tem a nossa página no Facebook ou se cadastrar no site para ir recebendo essas atualizações. Conseguiu ler aí, Rafael, a última pergunta do Danilo? Sim. Bem, o que o Danilo coloca aqui é que é uma dúvida que já deve, como ele coloca, já deve ter passado por várias pessoas, se não seria o treinamento de força uma espécie de HIIT. No exemplo aqui que o Danilo coloca, se uma pessoa utiliza uma série de 20 repetições ou uma super série na musculação são 2 exercícios seguidos, sem intervalo, uma super série de 2 exercícios com 10 repetições cada. Se o indivíduo leva aproximadamente 1 minuto para realizar a série em alta intensidade, depois descansa, qual seria o maior diferencial? Bem, talvez seja parecido com o HIIT e talvez ainda seja mais parecido com o HIIT quando nós falamos aqui em utilizar grandes grupos, Danilo. É diferente e a gente consegue ver uma diferença quando tu usa ou 20 repetições ou uma super série em grupamentos menores, tipo braço, por exemplo.
braço e ombros, e utilizar grandes massas musculares como de pernas, ou bem como utiliza o CrossFit, que é basicamente geralmente utiliza exercícios que utilizem muitas massas musculares envolvidas. Talvez não seja tão parecido, porque ainda que a musculação seja uma intensidade bastante alta, se utilizado uma intensidade bastante alta, a repercussão cardiovascular, mesmo a repercussão muscular, os fatores que levam à fadiga do treinamento intervalado quando utilizado em aeróbico, os fatores que levam à fadiga do treinamento quando utilizado cargas na musculação são diferentes, a repercussão é um pouco diferente. Talvez se diminuindo a intensidade, fazendo a intensidade de RM lá, talvez próxima de 60% ou 50%, e utilizando intervalos mais curtos, seja mais parecido com o HIIT e talvez bem mais parecido com o CrossFit, como colocou o colega anteriormente, e eu acho que vejo alguma coisa parecida com o HIIT, ainda que não totalmente semelhante. Acho que é uma boa dúvida, Danilo, e vamos esperar para alguém responder. Bem, da minha parte, portanto, era isso. Foi uma honra, foi um privilégio. E até a próxima. Obrigado, professor Rafael, pela excelente explanação. Eu agradeço a todos pela acessarem o nosso site hoje e assistirem a palestra Rafael. Convido a todos a participarem da nossa próxima edição com o professor Orlando Laetano, que vai ser no dia 10 de dezembro próximo, tratando do assunto hidratação e exercício físico. Eu reforço o convite também de vocês acessarem a página do Evidência Saúde e curtirem a nossa página no Facebook também. Por hoje nós ficamos por aqui, aguardamos todos vocês numa próxima. Uma boa noite e até mais.